E aí? Se você está pensando em fazer o concurso da Prefeitura de Paulo Afonso, tá? Lembrando que a banca é a Consulpan, tá? Quer aproveitar esse momento para poder estudar bastante, então nós do cursinho Passo a Passo, nós vamos liberar algumas aulas, tá? Com resolução de algumas questões dos assuntos que mais caíram nos últimos anos aí nessa banca, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai resolver algumas questões, vai tentar tirar o máximo das tuas dúvidas, tá? Espero que você goste desse curso e vamos lá, vamos partir logo para as questões, tá? Vamos aprender resolvendo questões. Primeira coisa, peguei essa primeira questão aqui, que é de um dos assuntos do edital, né? Se você pegar lá o edital, vai estar lá conjuntos numéricos, números naturais, inteiros e irracionais. Por que ele só coloca esses três? Porque os conjuntos numéricos eles são bem maiores do que isso, pode acreditar. Depois existem os números irracionais, depois os números reais, depois os números complexos, mas que bom que o concurso só vai cobrar até os racionais. Então vamos lá, primeiro a gente vai entender quais são esses conjuntos numéricos, para que eles servem e depois a gente parte para a questão, tá? Então a gente vai aprender resolvendo questões. Vamos lá, primeira coisa, vamos pegar isso aqui, pegar o pincel, é uma questão que me fala sobre esses conjuntos numéricos. Então, ó, por exemplo, se eu te perguntasse qual é o primeiro dos conjuntos numéricos, você sabe me responder? Bom, se você não lembra isso aí lá do ensino fundamental, não tem problema, tá? Vamos lá. O primeiro dos conjuntos numéricos é o conjunto dos números naturais, tá? Beleza, então... E eu pergunto, quem são os números naturais? Enfim, quem são os números naturais? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui a simbologia dele, tá? Esse aqui é o símbolozinho que a gente usa para os naturais. Quem são os números naturais? Ó, lembra do seguinte, vamos lá, vamos usar gatilho de memória. Natural lembra o quê? Lembra natureza... Natureza lembra, sei lá, uma árvore, duas pedras, 3 elefantes, tá? Então, lembre que quando eu falo sobre números naturais, são aqueles números da natureza, são aqueles números que servem para contagem da natureza, tá? Então, por isso, desse nome aqui. Foi o primeiro dos conjuntos descobertos, né? Então, por exemplo, sei lá, o cara tinha 3 ovelhas, então partiu desse conjunto aqui, quando ele começou a ter uma certa quantidade de objetos. Então, por exemplo, eu tenho 0, 1... o 2, o 3, ou seja, os naturais são os números para contagem, tá? Espero que você tenha fixado bem aí com o exemplo dos números naturais. Depois agora vamos para o conjunto dos números inteiros, né? Que é o próximo conjunto, tá? Que é um conjunto um pouquinho maior, que é o conjunto dos números inteiros, tá? Se eu te perguntar quem são os inteiros, né? Aí, pô, natural eu acabei de aprender, mas e os inteiros? Eu não sei quem são os inteiros, não tem problema, a gente aprende agora, tá? Os inteiros... eles, vê aqui, os naturais eles estão contidos dentro dos inteiros, né? Natural é um conjuntinho menor que está dentro de um conjunto maior, que é os inteiros, ó. Então, se os naturais estão dentro deles, então, obviamente, esses números aqui também estão dentro desse conjunto. Beleza, mas tem mais alguma coisa aqui que não é natural, isso aqui, tem coisa aqui que não são naturais que estão dentro do conjunto dos inteiros. Então, quem são os outros números inteiros? São os números negativos, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, menos 3... menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e aí segue. Percebe que daqui para frente eu tenho todos os naturais. Daqui para trás, aí eu já tenho o que pertence somente aos inteiros. Mas tudo isso aqui é conjunto dos inteiros. Deu para entender? Então, aqui começou a dizer que os inteiros surgiram com os ladrões, né? Quando surgiram os primeiros ladrões, né? O cara roubou 2 galinhas, roubou 3 carneiros, aí a pessoa deixava de contar somente o que ela tinha, né? Mas ela começou a contar o que foi subtraído dela, né? Então, a gente passa até aqui os números inteiros, né? Depois a gente tem um outro conjunto que é um pouquinho maior, tá? Conjunto que é um pouquinho maior, que é o conjunto dos números racionais. E quem são os números racionais, né? Que é representado por um Q, esse Qzinho, né? Pronto. Quem são os números racionais? Vou te dar alguns exemplos dos números racionais e você vai entender. Os números racionais, eles são as frações, as dízimas periódicas e os números decimais. Assim, tá, desses 3 aí eu queria saber quem é cada um. Me dá um exemplo. Vamos lá. Fração, um exemplo de fração. Por exemplo, eu tenho 2/5. 2 sobre 5. É um exemplo de fração, tá? Vamos para um outro exemplo de fração. Um outro exemplo de número racional. Eu falei que eram as frações, as dízimas periódicas. Se você perguntar o que é uma dízima periódica, como é que a gente descobre o que é uma dízima periódica? As dízimas periódicas são aqueles números que têm um período depois da vírgula. Por exemplo, eu tenho aqui 0,2. Isso aqui é uma dízima periódica? Não, tá? Porque não tem nada que repete infinitamente depois da vírgula. Por exemplo, agora se eu fizesse 0,2, 2, 2,
reticências. Ó, isso aqui é uma desima periódica, porque ele tem um período que repete infinitamente depois da vírgula. Ó, tem um 2, 2, 2, 2 que repete. Ó. Vamos lá, para outro exemplo, 0,3, 4, 5, 3, 4, 5, segue infinitamente, tá? Então, ó, quem é o meu período aqui? Quem é que repete infinitamente? É esse cara aqui, ó. 3, 4, 5. Ele é que é o meu período, tá? Não importa quantos vão ter, mas se repetir periodicamente, então isso quer dizer que isso é uma dízima periódica, tá bom? Então, vamos botar um exemplo aqui. 0,2, 2, 2. Pronto. Beleza. Um exemplo agora de número decimal. Então, o que seria um número decimal? Por exemplo, aqui, esse 0,2 é um número decimal. Aqui, ó. Chega aqui, encerra o número. Morreu, não continua, tá? Então, 0,2, 0,3, 0,5 são exemplos de decimais, tá? Espero que você tenha entendido. E vamos para a questão agora, tá bom? Então, ó, primeira questão aqui foi a questão 28 desse concurso de Juiz de Fora, Minas Gerais. A banca foi a Consulpan, o ano foi 2018. Ele fala o seguinte, observe as afirmações abaixo e marque o item correto, tá bom? Então, vamos analisar item por item aí, tá bom? E a gente vai entender bem isso aqui, somente com essa explicação aqui que eu fiz. Primeiro, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais. Isso é verdade? Os naturais estão contidos dentro dos racionais? Vamos lá, vamos ver isso aí, ó. Ó, aqui eu tenho o conjunto dos naturais, os inteiros e os racionais. Vamos lá, vamos para um exemplo que eu gosto de dar sobre contém e está contido. Vamos lá, para um copo d'água. Ó, pronto, desenha aqui, finge que isso aqui é um copo d'água. Aí, ó, vamos lá, vamos para aí para entender, dá uma matutada nesse negócio. O conjunto, a água, ela está contida dentro do copo ou ela contém o copo? Vamos lá, pega aí o exemplo da palavra, dá uma matutada aí, pausa o vídeo aí um minutinho e tenta pensar. Bom, a água, ela contém o copo ou ela está contida no copo? Ó, se a gente for parar para perceber, eu posso dizer que ela está contida no copo, né? Ó, ela está contida no copo, porque ela está dentro do copo, né? E o copo? O que é que dá para a gente dizer aqui sobre a água? Então, eu posso dizer que o copo está contido na água ou o copo contém a água? Eu posso dizer que o copo contém a água, porque ó, a água está dentro do copo, beleza? Então, o copo, ele contém a água, tá bom? Então, ó, sempre que você tiver um conjunto maior e um conjunto menor dentro, o menor está contido. E o maior contém aquele cara dali, tá bom? Então, vamos lá. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos racionais. Ó, os naturais, eles são um conjunto menorzinho. Os racionais é um conjunto maior. Então, eu posso dizer que o natural está contido nos racionais? Posso, como exemplo da água, né? Então, beleza. Então, essa daqui é verdadeira. Eu já vou marcar um Vzinho de verdadeira aqui do lado dela. Bom, vamos lá. Segundo, o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números naturais. Ó, os inteiros e os naturais. O natural é menor, o inteiro é maior. O inteiro, ele está contido no conjunto dos naturais? Não, é o contrário. Os inteiros, eles contêm os naturais, tá? Então, essa afirmação, ela é falsa, tá bom? Vamos lá. Próximo. Terceiro, o conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números inteiros. O racional, ele está dentro dos inteiros? Não, na verdade é o contrário. Os inteiros é que estão dentro dos racionais, beleza? Então, essa também é falsa. Vamos lá, marcar falsa aqui. Pronto. Entendido isso, vamos lá para as alternativas. Letra A, 1 e 2 são verdadeiras? Não, somente a 1 é verdadeira. Letra B, 2 e 3 são verdadeiras? Não, né? Nenhuma das duas é verdadeira. Letra C, só 1 é verdadeira, então seria essa a resposta, tá? Espero que você tenha entendido, deixa eu marcar aqui, espero que você tenha entendido e gostado, tá? Então, logo vão sair outras aulas sobre esse conteúdo, para o concurso de Paulo Afonso. Se você puder divulgar, eu fico muito agradecido. Se você puder marcar um gostei aí no vídeo também, fico muito agradecido. Se inscreve no canal para poder receber as próximas aulas, beleza? Até a próxima.